E mais uma vez conosco, Lucas Fernandes, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados, para discutir justamente este assunto que trouxe Levi Guimarães. Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde, Kalina. Um prazer estar aqui com você de novo. Prazer sempre é nosso, Lucas. Bom, a indicação de Bolsonaro foi oficializada, mas como disse o Levi, Mendonça ainda precisa ser sabatinado e ter a maioria dos votos do Senado Federal. Diante deste contexto todo, deste cenário da política, com a CPI da Covid, será que Mendonça poderá ter alguma dificuldade de ocupar a cadeira do Supremo, Lucas? Olha, de fato, a indicação chega num momento muito conturbado da política nacional, né? O presidente tem um ambiente muito desfavorável junto a alguns senadores, mas vale ressaltar que seria um feito quase que inédito a rejeição de um indicado ao STF pelo presidente lá no Senado, né? Isso nunca aconteceu depois da redemocratização. Então, de fato, apesar do cenário ser um pouquinho delicado, ainda hoje a gente avalia que o André Mendonça teria condições, sim, de conseguir a maioria. Vale lembrar que essa sabatina vai ocorrer pelo voto secreto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado Federal. Isso pode estimular um pouco de traição, como costumam dizer no jargão político, mas, ao mesmo tempo, esse voto secreto também dá condições para que a oposição, senadores da oposição, votem a favor do André Mendonça sem se desagradar com a sua base eleitoral, que provavelmente pediria pela rejeição. Então, o André Mendonça agora ele tem esse papel de ir atrás dos senadores, né? Ele já está fazendo isso desde antes da indicação ser confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro, e nesse meio do caminho ele vai ter que fazer algumas promessas aí para a classe política para conseguir receber esse apoio majoritário. Lucas, Marco Aurélio Mello ficou 31 anos na cadeira lá no Senado, ele que foi indicado pelo então presidente da época, Fernando Collor. E agora, até a eleição do ano que vem, algum outro ministro deve aposentar para que o presidente tenha mais um aliado no Supremo? Ele já tem também, além do Mendonça, né, que pode ser um possível, também tem o Nunes, né, Cássio Nunes. Exato, o presidente já indicou Cássio Nunes Marques e agora tem essa segunda indicação. Na teoria, né, pela regra da aposentadoria compulsória, que é quando os ministros atingem 75 anos, a gente não deve ter mais nenhuma aposentadoria ainda nesse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. A próxima figura a deixar a corte seria a Rosa Weber, já em 2023, né, então pós-eleições do ano que vem. A última chance do presidente fazer essa indicação, e o que é importante de destacar, né, Kalina, você estava falando sobre o tempo de corte que o Marco Aurélio teve no Supremo Tribunal Federal. O fato do André Mendonça ser uma pessoa um pouquinho mais jovem também causa um certo desconforto, né? Alguns senadores gostariam que o Bolsonaro indicasse uma figura com um pouquinho de mais idade para ter um pouquinho menos de tempo dentro da corte. Vale lembrar também que indicações recentes, a gente teve 2 casos com indicações que tinham uma idade semelhante à do André Mendonça, que foi a do Dias Toffoli, pelo então presidente Lula, e também do Alexandre de Moraes, pelo Michel Temer. Então, 2 figuras que vão ter um período de corte muito longo. Então, essa indicação do Bolsonaro, apesar de gerar um certo desconforto, não foge tanto da curva em relação ao que a gente teve com os últimos presidentes. Agora, qual a importância, Lucas, para um presidente de ter ministros aliados no Supremo? Esse é um ponto bem importante, né? Porque a gente costuma dizer que no Brasil o alinhamento dos ministros do STF não é tão automático como a gente tem, por exemplo, o alinhamento dos indicados na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Um juiz republicano ou democrata tende a ter uma postura muito semelhante ao que o partido do presidente que indicou gostaria que ele tivesse. Aqui no Brasil a gente já teve reiteradas provas de autonomia e de ministros que acabaram dando decisões muito contrárias ao que gostariam
foram os presidentes que os indicaram. Vale a gente lembrar o comportamento do Supremo Tribunal Federal na época do impeachment da Dilma Rousseff. O PT recebeu uma série de derrotas na corte, e a corte era quase que integralmente composta por ministros indicados pelos petistas. Então, esse é um ponto para levar em consideração. Contudo, até o momento, a gente tem o Cássio Nunes Marques agindo muito próximo da cartilha do presidente Jair Bolsonaro. Várias decisões foram proferidas numa linha muito próxima ao que o presidente gostaria. É claro que isso não precisa se replicar, pode ser que daqui para frente a gente tenha o Nunes Marques um pouquinho mais independente, mas até então ele tem sido muito próximo do Bolsonaro. E é justamente isso também um dos fatores que faz com que a indicação do André Mendonça receba uma certa ressalva pelos senadores, né? Eles temem uma figura muito alinhada, principalmente ao aspecto mais ideológico do bolsonarismo. O Cássio Nunes Marques, por exemplo, ele chegou na corte por indicação do Centrão, do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Então ele já tinha aí uma proximidade maior com a classe política, não era tão próximo do núcleo ideológico. Então esse aspecto é algo que está, de fato, pegando bastante para alguns senadores. Um ponto que eu também gosto de destacar quando a gente está falando de STF é que é uma corte que tem como responsabilidade interpretar a Constituição. Mas, por conta do foro privilegiado, ela tem se tornado cada vez mais uma corte penal, né? Ou seja, está decidindo o futuro aí da classe política. Então, o André Mendonça vai ter que fazer sinalizações nesse sentido, de que ele não vai ser tão punitivista e vai defender aí aspectos como o foro privilegiado, né? Então, isso tudo deve estar na rodada de conversas que o atual ministro da Justiça vai ter com os senadores. Tá aí a análise de Lucas Fernandes, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Lucas, brigadão mais uma vez, excelente tarde para você. Para você também, Kalina, um abraço.